Sejam muito bem-vindos ao Elo Dental Cast. Hoje, mais um episódio muito especial. Mais uma vez, saindo da caixinha, né? E eu estou aqui hoje com a minha esposa, host desse podcast. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elo Dental Cast. Esse episódio de hoje está daquele jeito. Vai ter muita conversa boa, muito conhecimento e muita descontração também, né não? Nossa convidada é maravilhosa e eu vou pedir a Gustavo para apresentá-la. Então, Carol Nóbrega é nossa convidada de hoje, nossa Nutri, especialista aí em muitas áreas. E a gente vai conversar com ela hoje sobre temas que são muito importantes, ao meu ver, por dois motivos. Eu sei que esse podcast é muito direcionado para dentista, então tem muita gente que nos segue, que nos escuta, que é dentista. E sendo dentista, tem que cuidar da sua saúde, sendo um paciente aí da nutrição. Mas, além disso, sendo dentista, também tem que entender sobre açúcar, sobre obesidade, sobre saúde como um todo. A gente sempre tem que olhar o nosso paciente como um todo e a gente é co-responsável pela saúde do nosso paciente. Por que não entender mais sobre isso, entender mais sobre a obesidade, sobre açúcar, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, sobre etc. Então, a gente vai conversar sobre muito assunto hoje legal. E Carol é minha amiga pessoal, minha nutricionista, pessoa que gosto demais, a gente brinca bastante, a gente tem uma amizade muito legal, mas ela é muito, muito, muito capacitada para falar sobre isso e por isso a gente chamou ela aqui hoje. Carol, seja muito bem-vinda. Oh, gente, obrigada. Fiquei muito lisonjeada. Adoro, eu acho a turma que empreende, que se joga, muito bacana. Eu sempre gostei dessa área. Então, quando o Gustavo falou, eu disse, tá ótimo, horário, tá perfeito. Tipo assim, não tem besteira, entendeu? Só para você ter noção, eu fui organizar a agenda para cá ontem, domingo. Mas por quê? Porque estava como prioridade, era uma coisa que eu acho que é bacana, que todo profissional, na verdade, de todas as áreas precisam, mas quando se trata de saúde, transformação, hábitos, eu acho que é isso, é junção de diversas áreas, né? E que a gente possa se jogar. E como eu me jogo há muito tempo nesse tipo de empreendimento e tudo, então, assim, eu disse, vai ser massa. Então... Eu queria reforçar aqui que a doutora Carol, nossa nutricionista, ela, além de ser referência, eu acho, na sua área, aqui na nossa região, né, Carol, sem dúvida alguma, é também uma referência dessa questão dos elos que envolvem não só a nossa profissão, não só a parte técnica, como as outras áreas. Então, Carol, ela está sempre inovando, ela sempre foi muito atuante nas redes sociais, acho que já tem algum tempo, a gente vai querer saber um pouco sobre essa história. Então, Carol, eu sempre dizia, Gustavo, olha só essa ideia que Carol teve de grupos que você tem, de eventos que você faz. Então, isso sempre nos chamou muita atenção. A gente se inspira muito em pessoas como você, em profissionais que realmente fazem a diferença no que fazem, né? É isso aí. É por isso que o nosso podcast chama Elo, né? Eu acho que é a junção de muitos elos. É justamente essa integração multidisciplinar de gestão, de marketing, de empreendedorismo, da profissão em si, de questões técnicas, de questões que a faculdade não ensina. Tudo isso linkado é que fazem um profissional de sucesso. É que fazem uma vida com equilíbrio, com qualidade. Então, para que a gente conheça melhor, para quem ainda não conhece melhor, Carol, conte um pouquinho da sua história. Eu sei que sua história é longa, né? Aconteceu muitas coisas na sua vida, mas por que nutrição? Tá. E o que enche os seus olhos hoje nessa área? Tá, vamos lá. O Gustavo até perguntou no início se eu já tinha contado isso. Eu disse, acho que ficou gravado, não. Né? Quando eu fui me formar, eu acho tão interessante, eu sempre olho muito mais profundo para o paciente, para a pessoa, para alguma coisa. Então, assim, quando eu fui fazer vestibular, na época, entregando a idade, né? Que ninguém faz. A gente fez vestibular graças a Deus. Enfim, quando eu fui fazer vestibular, eu tive dúvida. Eu sabia que era da área de saúde e uma coisa eu sabia, eu não queria medicina. Porque a primeira coisa que todo mundo fala é medicina. Né? Eu disse, não, medicina eu não teria dúvida. Porque eu acho que medicina é uma doação tão grande e desde a faculdade que se eu quisesse eu já sabia. Entendeu? Então, eu queria de medicina para baixo que eu digo assim, tirando medicina, o que é que sobrava, né? E aí eu ficava em dúvida, ainda fiz vestibular para fisioterapia,
na época, porque a inscrição do vestibular era em outubro, mais ou menos, o vestibular era em dezembro. E eu me inscrevi, fisioterapia estava bombando na época, só que me arrependi. Me arrependi depois da inscrição. E eu disse, agora lasco. Por quê? Porque eu estava em casa estudando, e aí eu olhei de lado, assim, meu pai falou uma vez, e eu escuto muito meu pai, e a gente tem um elo bem interessante. E aí ele falou assim, por que você não faz nutrição? Eu disse, não, pai. Vitamina A, B, C, deu um negócio tão decoreba. Que negócio chato. Tipo assim, eu não via uma coisa prática, né? E aí era muito livro. E aí Aí um certo dia eu estou estudando para a prova de alguma coisa e tem um livro que minha mãe comprava, que era As Hortaliças na Medicina Doméstica. E esse livro, eu recorria a ele quando eu adoecia. Tipo, alho, limão, mastruz com leite, essas coisas que minha mãe nunca foi de comprar. Ela fazia muito macrobiótica. Minha mãe é baixinha, lá em casa meu pai é alto e todos os filhos são altos. Mãe é baixinha, então ela engordava fácil, né? Aquela pessoa que não podia engordar. E aí ela vivia nessa coisa de macrobiótica, mas não dava muita importância, não. Mas ela não comprava remédios. E aí, se eu gripasse, eu sempre detestei ficar doente. Então, quando eu via que ele abria o livro, vamos ver o que é que tem aqui, consumia sem besteira. Então, quando eu olhei de lado assim, eu disse, oxe, é aqui que eu gosto. Saí correndo em casa e fui lá na sala contar para minha mãe. Mãe, eu quero fazer nutrição. Aí, vamos ter que esperar o próximo ano. E aí, eu já não passei em fisioterapia, mas já animada para estudar o ano, né, para nutrição. E passei. Né? Passei, eu lembro que na primeira fase eu fiquei em 9º lugar, quando saiu o resultado. Depois, aí eu entrei para o 2º período e aí foi paixão realmente para frente. Só que aí é uma coisa que eu escutei, quando você me chamou para cá, dei uma olhadinha no Instagram de vocês, que vocês já entrevistaram, e uma fala sua, Gustavo, é muito assim, que a faculdade não ensina. A faculdade não ensina. E eu me lembro que quando eu me formei, menino, eu fiz o TCC, né, na UFRN. Eles têm muito de você ser escolhido por um professor para fazer aquele trabalho. Você não podia escolher o seu tema, porque às vezes o professor não trabalhava com aquilo. E aí eu fiz na área social, e aí depois eu me formei e fui atrás de um curso de personal diet. E tinha marketing, tinha tudo, mas isso era muito novo. E eu entrei persuadindo, não me lembro se na época era Facebook, sei lá, Orkut, o que era, mas redes sociais, tentando falar com o pessoal para o pessoal fazer esse curso, trazer aqui para Natal. E eu usei essa frase, a faculdade não ensina. Menina, eu soube que até em sala de aula essa professora ficou chateada, porque o UFRN é uma mãe, é lógico que é, mas essa parte não existia. E aí eu não entrei na briga e tudo, mas eu fiquei assustada, porque eu fui batendo, assim, a faculdade não ensina, e para persuadir o pessoal para trazer, e não teve jeito. E eu fui fazer esse curso no Rio de Janeiro. E hoje em dia está tudo tão mais fácil, né? Tudo online. Fico olhando assim, cara, fui bater no Rio de Janeiro, fiquei 4 dias lá, minha irmã mora, e foi interessante demais. Eu sempre busquei ir além mesmo de acolher mais o paciente para ter resultado. Porque, assim, se dentista hoje, vocês estão inovando com essa parte de elo, né? Nutrição, pelo amor de Deus, você não tem como ter resultado se você não unir. Porque é hábito, né? É mudança de cabeça, é remissão de prazer, porque comer é um prazer. É dor, porque você tem que sair do desconforto. Então, assim, se você não pegar o paciente como um todo, você não tem resultado. E eu acho que uma coisa que eu faço muito é isso, sabe? Eu converso com o paciente, aí eu dou umas entradas para que ele observe, tipo, vai ser assim a mudança. Porque por que você está comendo errado? O que está acontecendo? O livro tal, um podcast tal para você escutar, né? O exercício que você gosta. Eu chego a tentar conquistar a pessoa muito, tipo assim, a invadir um pouco a privacidade dela. E quando eu vou fazer a dieta dela, que sou eu que faço, muitas vezes, assim, nesse mundo que a gente está hoje de escalar, muita gente faz, você não contrata uma pessoa para fazer as dietas. Não dá, gente, não dá. Quem escutou o paciente fui eu, entendeu? Então, eu tenho que estar ali na vida dele mesmo, sabendo. Aí eu pergunto, eu peço sempre desculpa, me desculpa, mas eu vou ter que fazer perguntas além. Tipo, mora com quem? Onde é que você trabalha?
tem quantos filhos? Aí, às vezes, o pessoal fala assim, eu disse, não, é para eu avaliar a sanidade mental para fazer dieta ou não. Porque, às vezes, chega lá, uma mãe de gêmeos de 2 anos e uma filha de 4 anos. Eu, eita. Vai ser mais difícil. O bicho tá puxado em casa, né? Ela tá. E aí, eu tenho que ter essas noções, né? Com certeza. O sucesso da dieta, acredito que o sucesso da dieta do paciente, ele passa por diversas áreas, né? Como você mesmo falou, é um elo de todas as áreas da pessoa, desde a parte profissional, familiar, a rotina, se ela pratica atividade física, se não pratica, que deve praticar. Eu acredito que você ter tido essa visão, né, desde o início, nessa área que você procurou estudar, então, foi um diferencial, né? E a gente sabe que todo mundo hoje que pensa um pouco fora da caixa, até hoje, em todas as áreas novas que vão acontecendo, sempre vai ter aquela pessoa que vai, aquele que vai atirar a pedra, que vai ser um pouco resistente àquela mudança, né? Isso. Mas eu acredito que isso tenha sido um divisor de águas para você, tenha sido um diferencial para você no início da sua carreira, o fato de você já ter ido pensar em fazer algo tão diferente, tão novo, que não tinha aqui em Natal. Exatamente. E trazendo até um pouco para nossa área, né, de dentista, por que não você, colega dentista, avaliar também o paciente como um todo? Infelizmente, é muito comum a gente olhar muito para a boca, a gente olhar muito para o dente do paciente, a gente não abrir o olhar como um todo. Eu, sem falsa modéstia nenhuma, eu gosto de ter essa conversa com os pacientes. Às vezes, o paciente está com dificuldade de levantar da cadeira, um paciente que está mais obeso. Eu pergunto, está tratando isso aí? Como é que está? Você está fazendo nutrição? Está fazendo alguma atividade física? Eu gosto de puxar. E isso é uma preocupação que, ao meu ver, é um cuidado que você está tendo com o paciente. É um cuidado que você tem com o cliente e você gera com isso empatia, autoridade, uma reciprocidade. Você conecta melhor com o seu paciente quando você não olha só para o dente ou para a boca dele, quando você tem esse olhar mais amplo para a saúde dele como um todo. E aí, não sei se você quer complementar esse início aí da apresentação, mas já até puxando para a nossa pauta aqui, como é que você vê essa união da nutrição com o esporte, por exemplo, e com qualidade de vida? Como é que você aborda isso com o seu paciente? Você acha que isso é importante? Esse elo é importante? Demais. Primeiro, eu sempre fui nerd. Aquela pessoa que por mim, eu estaria, tipo assim, eu sairia do consultório, eu sairia de um curso, iria para casa, abriria o computador, iria ver curso, iria ver a dieta do paciente, livros sobre outras áreas, sempre fui assim. E achava o fim, perder uma noite, por exemplo, que era o que eu dedicava na época, para uma academia. Não pelo fato dela não ser importante, mas sim, eu não tinha aquele tempo, entendeu? E eu nunca fui ligada à estética corporal minha, nunca fui... Eu tive um personal recente, que ele não é um personal, ele é um treinador. Ele olha para você, ele também vai olhando você para tentar virar a sua chave, sabe? Eu acho isso muito bacana. E aí ele me viu, né, solteira atualmente e tal, e tipo assim, ei, bora ficar sarada esse ano? Cara, eu estava fazendo um stiff, assim, estava pesado. Juro, me deu vontade de soltar a barra e ir embora. Tipo assim, tá aqui sofrendo, tá doendo, eu enfiei 300 coisas debaixo do tapete para estar aqui. Mas se eu for para vir para cá, para ficar sarada, para ficar de pernão, bundão, para encantar alguém, sim, aí ele dizia, vou arrumar um namorado para você, não sei o quê. Gente... Não é isso, entendeu? Eu não estou aqui para isso. O dia que eu achar alguém por isso, talvez esse alguém não seja o que eu queira, entendeu? Porque eu estou aqui justamente para outra pegada. E também aí ele ficava tentando. Aí outro dia eu estava treinando com ele, ele olhou assim para mim, eu não tinha mais força, e eu estava no exercício que tipo assim, eu digo, não é todo mundo que entende, porque eu tenho as pernas longas, e ele também. E, normalmente, aqueles personagens menores sempre vai até o final. Eu disse, meu amor, vai quebrar. Mas ele entendia. E, nesse dia, ele disse, Carol, se você mandar essa força agora, é aqui que você transforma a mudança hormonal no seu corpo natural. É aqui que você vai ficar mais forte. É aqui que você vai sair com muito mais poder de segurança para a vida. E eu olhei assim, eu digo, eita, no instante a força veio. Ou seja, conseguiu, via comportamento, me levar um pouco além. Então, a parte do esporte, eu entrei por causa do trabalho. Eu digo, eu preciso saber o que meu paciente passa. Então, eu vou fazer exercício. Então, eu saía
Agora, sim, eu ia tateando. Eu vou hoje, depois do trabalho. Assim que terminar. Parecia aqueles presidiários com aquela de desenho animado, com a bolinha preta na perna, sabe? Fraca, sem energia. E ia. Aí depois fiz outro teste. Eu vou, depois que eu jantar, na época eu não tinha filhos. E aí fui, deu certo, mas em compensação não dormia. Porque aí eu terminava muito tarde, ou os músculos mais ativos. Não é aqui. Eu queria ir de manhã cedo, mas eu não conseguia acordar. Eu começava a inventar desculpa para mim. Até que eu consegui, falei com uma amiga personal, e ela disse, eu disse, você está trabalhando com isso? Ela disse, claro, amiga, é isso que eu trabalho. Vamos amanhã? Isso era um dia à noite, quarta-noite. 6 da manhã. Eu disse, mulher, são 10 da noite. Eu vou marcar um compromisso 6 da manhã, que é daqui a pouco, você nem pensar. Ela fez, então, sexta. Aí eu, quarta, sexta, está tão longe, né? Vamos. Quando chegou quinta-noite, eu disse, para que eu inventei? Mas vou ter que ir. E quando eu acordei na sexta, ela já estava acordada, obviamente. Eu disse, não, marquei um compromisso hoje. E é o que acontece com muitos personagens hoje em dia, né? As pessoas pagam para ter alguém que puxa você, né? E isso também fala sobre comportamento. Fala sobre fase que aquela pessoa está ali. E aí eu fui mudando nessa fase. Foi exatamente 3 meses antes de engravidar da minha filha, Maria, a primeira filha, que hoje tem 9 anos. Então, minha vida com o esporte veio de lá para cá. Então, hoje a gente treina, eu e Gustavo, a gente treina junto com pessoas que treinaram 40 anos. Tem 45 anos e treinam há 40. E uma vez eu estava com um amigo nosso, Pedro, e era do lado assim, eu disse, eita, Pedro estudou comigo. E aí a gente estava assim, num lado assim, eu olhei assim, aqui a gente vai perder para a outra fileira de atletas, amigos. Aí eu disse, por quê? Porque aqui a gente começou a ser fitness agora, depois de adulto. Entendeu? E esse pessoal é fitness desde a época da escola, do esporte, entendeu? Então, tem muito isso. Então, assim, o esporte ensina sobre disciplina, sobre persistência, sobre aguentar dor, mas ele dá essa questão de confiança, de segurança, que eu acho que o profissional hoje que quer ir além, que eu acho que é o que vocês estão aqui e na minha frente se colocam, é isso, eu quero ir além, eu quero fazer diferença. Eu não posso tratar no automático, que é isso que você está dizendo. Na hora que você faz a empatia com a pessoa, fala sobre obesidade, sobre ele sentar bem ou não, você está conquistando. Para ali, aquele seu paciente, ele sair do, oi, doutor, vim fazer uma limpeza, ou tratar uma cárie, para, oi, doutor, você conseguiu que eu ficasse vindo aqui eternamente, e você hoje vai resolver um canal, hoje você vai fazer, sei lá, uma ortodontia, depois você vai fazer tudo, porque você foi me conquistando e me dando segurança. Vira um amigo, né? Vira. Agora é exatamente isso, é você entrar e ir tendo aquela troca. E igual eu fiz com a parte do esporte, ir tateando o que é que você se sente melhor, né? Então, quando eu atendo hoje um paciente, aí eu já sei toda a trajetória que ele pode passar. Aí eu já dou umas dicas. Um dia desse eu atendi uma paciente que ela está com uma bebê de 6 meses, e tem uma filha de, não sei, 3 anos, não me lembro. E ela ia voltar a trabalhar e disse, eu vou começar a treinar às 5 da manhã no meu prédio. Eu disse, seu marido treina? Ela disse, não. E aí eu falei assim, às 5 da manhã você tem um bebê de 6 meses e outra filha de 3 anos. Você não sabe que horas volta do trabalho? Ela, não. Aí tu vai descer sozinha para treinar. A possibilidade disso dar errado é grande. Agora, se você for para a minha academia, que eu não tenho nada, eu não ganho nada com isso, mas eu só estou dando exemplo porque eu sei. Eu tenho um paciente que, às 4h59, tira foto do relógio. E ele tem 2 filhos pequenos. E ele trabalha muito. Então, no mínimo, você vai ter aquela pessoa, e é super fitness e forte e tudo. Você vai olhar para ele e vai dizer, eita, tá puxado para a gente, né? 2 filhos em casa e tudo. Então, você vai ter uma pessoa que está fazendo o mesmo que você. Então, aí eu já dou aquela dica, a pessoa pensa, pode ser que ela não faça essa mudança agora, é muita coisa, mas ela já entendeu o recado, entendeu? Então, essa troca vai fazendo a pessoa ter confiança em você e ir evoluindo. Resumindo, cada caso é muito individual, né? Então, a história do paciente vai fazer toda a diferença, né? Para a maneira que você vai abordar ele, né? Então, no caso de uma mãe com filho pequeno, é de um jeito. Se você for pegar um pai já com filhos grandes e que a rotina já é mais tranquila, aí a abordagem tem que ser mais diferente. Às vezes até mais enfática. E que nunca vai ser uma consulta que você vai mudar. Né? Do mesmo jeito que eu posso atender vocês 2 juntos e a sua dieta vai ser de um jeito e a de Gustavo outra. Aí, na hora, eu acho que todo mundo que vocês e quem está escutando vai pensar assim, mas não pode, a gente mora junto, se você fizer uma dieta diferente, não vai dar certo. Os mesmos alimentos,
mas um papelzinho diferente que você capte e outro papelzinho para ele. Gustavo, ele pode ver a dieta dele como: me entregue batata doce, frango, ovo e maçã. Porque eu preciso ver isso e é isso que eu vou levar para frente. Se você me entregar uma crepioca, um bolinho de banana, isso ficou difícil demais, eu não vou nem terminar de ler. Isso é a leitura dele. E a sua, que por mais que esteja casada com ele há muito tempo, mas teve sua educação com seu pai, com sua mãe, com sua família, tem o seu desejo por doce, tem os seus hormônios femininos, tem outra forma, tem suas amigas que você troca figurinha de dieta, a sua pode ser: eu preciso de um bolinho. Acertou, Carol, acertou. Esse daí é o meu problema. Eu preciso de um iogurte com um negócio gostoso em cima. Você está entendendo? Exatamente. Então, aí não adianta. Já pensou, você pega a dieta dele, batata doce, Não, ovo e não dá, maçã? não. Aí é você que não vai continuar lendo. Então, assim, essa leitura é o profissional que vai fazendo. E também, assim, a gente vai acertar 50% hoje, talvez 60%, talvez 70%, e aí vai andando. Vai E ajustando. Nunca é exatamente. uma consulta só. São muitas batalhas. É isso, assim, e os insights que eu tive quando você foi falando, né, eu fui pensando aqui, eu tive principalmente 2 insights. O primeiro foi, a obesidade é a doença que mais mata no mundo, em primeiro lugar. Na frente do tabagismo e na frente da fome, né? As pessoas morrem de fome, mas morrem muito mais de obesidade. E eu acho que uma das doenças que também mais mata é a doença da cabeça. Né? Infelizmente, hoje tem grandes números de suicídio que a gente nem sabe, porque eles não divulgam. E eu acho que quando você fala de saúde, você fala de alimentação, você fala de bem-estar, eu também penso na saúde mental, que está relacionada com tudo isso. Para mim, é uma válvula de escape treinar. Para mim, é um momento que a gente esquece. Né? Claro que no início dá preguiça de acordar, dá preguiça de sair da cama. Não estou dizendo que eu sou exemplo de nada, tá, pessoal? Mas depois que eu já estou lá, depois que a gente está lá e está se divertindo, achar um grupo legal também, eu acho que isso faz toda a diferença. Mas, para mim, é uma válvula de escape no quesito de saúde mental. Eu já tive momentos de muito estresse. Eu tive um certo burnout quando a gente resolveu lançar um curso online, porque a gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e eu deixei de treinar para poder conseguir fazer o lançamento do curso online e eu não fiquei bem. Foi um momento muito tenso, muito difícil. E voltar a fazer atividade física, e eu acho que você só consegue fazer uma boa atividade física se você se alimentar bem. Tá ligado? Se você dormir bem. Se você dormir bem, se você comer bem. É impossível você comer completamente errado e treinar bem, você não vai conseguir. Você fica inflamado. É um cenário que te obriga a melhorar. Exatamente. E aí, vamos lançar luz em cima disso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está nos escutando agora que talvez está precisando desse insight. Exatamente. Não é só sobre emagrecer. Não é Não. só sobre perder peso ou perder medidas. É sobre viver melhor. Fala um pouquinho da sua experiência aí, desses anos Vamos lá. que você trabalhou. Como você conseguiu mudar as pessoas como um todo, não só com as medidas dela. Tá. Nesse olhar, eu lembro, nessa busca aí de atividade física, eu lembro uma vez eu entrando numa academia, e aí eu vi uma personal lendo um livro sobre autoajuda, alguma coisa de autoajuda. E quando eu passei, aí eu olhei assim, nossa, para eles deve ser muito mais difícil. Porque eles encontram com aquele meu paciente que eu encontro menos, 3 vezes, 4 vezes, às vezes 5 vezes por semana, e aí vem os problemas e a persistência, e ali você tem que estar sempre motivado. Para a família, vocês como pais, vocês sabem muito bem disso, a gente tem que estar bem para os nossos filhos, né? Só que, assim, filha mais de casa, a gente ainda se mostra um pouquinho mais, mas na hora que você vai atender uma pessoa que ela precisa disso, assim como o personal, ela estava lendo sobre autoajuda, porque aquelas pessoas sugam e ela precisa estar bem, você tem que estar bem, gente. É abrir a cortina para poder você se apresentar. Então, eu sempre ressaltei isso. Eu tenho que estar bem para receber meu paciente bem. E aí, eu fui cuidando de mim, né? E até o que bate em Lara, que Lara falou que Carol tem sempre ideias e não sei o quê, hoje, 2024, eu bato muito para as pessoas entenderem, até em casa, eu preciso de silêncio. Eu preciso ter alguns momentos mais quietos. Por quê? Porque senão eu não consigo criar.
E eu não consigo criar uma dieta de uma pessoa, não consigo criar uma ideia, entendeu? Eu preciso descansar a mente para poder ter esse fôlego, para poder atender bem a pessoa. Então, se você não tivesse olhar para tudo, não vai. Então, assim, é um cenário que te obriga a ser melhor. E aí você entra no esporte, você entra nessa parte de cuidar da sua saúde mental, né? Eu sempre pensei assim. E aí eu lembro do meu autocuidado geral, assim, que eu batia muito nessa tecla e passei por uma maior dificuldade da minha vida, que foi a perda do meu marido por suicídio, quando eu tinha os 2 meninos pequenos. Se você disser assim, Carol, você esperava, você tinha alguma noção? Não. E essas doenças mentais, elas cegam. E eu acredito, não tenho certeza nem nada, e eu acho que essa é a parte mais difícil do sobrevivente do suicídio, é que você não tem respostas. Mas eu acredito que nem ele sabia tanto desse adoecimento que vinha. Então, quando ele vem no impulso, isso acontece o que aconteceu. E aí veio a necessidade de ser mais forte ainda para os meus filhos, né? Como um farol. Você diz, não é justo. Os meninos já passaram por isso e eu ainda estou aqui e eles não vão ter. Desse lado de cá, outra dor. E a outra dor não é que eu fosse passar por isso, mas sim de eles não terem uma mãe bem, não terem uma família forte. E graças a Deus, assim, eu acho que de todo o que a gente vai conquistando em mudar pessoas, você também constrói muito elos saudáveis com pessoas. Então, assim, eu nunca vi uma corrente de amor, um colchão de amor tão grande como eu recebi de vários pacientes, várias pessoas. E aí, a família foi abraçada dessa forma e eu entrei muito para o esporte, principalmente para essa questão energética, principalmente para a saúde mental. A gente pode pegar atalhos, eu acho. Né? Sei lá, vou me reconstruir aqui rápido, porque eu preciso disso. E você, não, a base tem que estar pronta. Agora você percebeu que você não dá para encostar, né? Se encostar em muitas coisas. Você tem que estar bem. Principalmente quem tem 2 crianças aqui. Né? E se eu caísse, não era só elas. Ia cair todo mundo. A família paterna e a família materna. Ninguém tem mais força para aguentar isso. Então, vamos ficar... Na hora que eu fico bem, fica um monte de gente bem. Primeiro que os meninos ficam bem. Porque criança, eu digo que criança, ela dança a música que os pais cantam. Se você canta do medo, eles têm medo. Se você canta, tá tudo bem, entendeu? Então, assim, os meninos estando bem e eu estando bem, vai ficando um monte de gente, pelo menos aparentemente bem. Então, o esporte, a saúde alimentar, a saúde mental, ela tem que ser assegurada nisso. Eu digo que hoje eu comentei isso com a vendedora lá da loja, que eu disse, só escapa desse mundo atual quem tiver inteligência emocional. E não é só inteligência emocional de se apegar a alguma coisa ou outra também, obviamente buscar a Deus na sua forma, na sua religião, alguma coisa. Mas é a saúde mental de você ser forte. Ontem, por exemplo, eu acordei mais cedo e fui à praia, sozinha. Os meninos estavam acordando, e aí tem gente que faz assim, você tem uma rede de apoio, uma babá, alguma coisa. Eu trabalho muito e sai caro. Mas eu acho que esse valor pela saúde emocional vale. E aí vai estudando essa coisa, muito mais que uma roupa, muito mais que uma bolsa, entendeu? E aí ela está comigo há muitos anos, então fui ter meu momento. Na praia só. Fazia tempo. E depois... Acordaram? Querem ir para a praia? Querem fazer outra coisa? Vamos para a praia. Peguei, já fui para outra praia com eles. E aí, na hora que eu fui postar, quase que eu disse, uma atividade dessa, muitas vezes vale mais também do que um exercício, que eu ia para a academia. Mas uma academia, talvez eu faça força, eu estou cansada, e naquele momento eu preciso daquele silêncio, aí eu diminuo a compulsão alimentar. Aí eu diminuo a minha fadiga, porque se eu estou fadigada, eu tenho vontade de quê? De doce. Especialmente. Doce tem relação com essa falta de sono, tem relação com essa questão da energia, né, do estresse. Então, assim, na hora que eu relaxo aqui, então eu emagreço mais do que eu ter ido para a academia e fazer 4 séries de 15, super pesadas, que também é muito bom. Mas talvez, nesse momento, eu precise balancear com isso aqui, já que a corrida atualmente está muito pesada. Então, esse olhar salva. E isso você tem que fazer. Porque aí ninguém faz por você, né? E mesmo jeito a dieta. Dieta é um papel, gente.
É um papel. Do mesmo jeito que uma academia é um papelzinho dizendo quantas séries você tem que fazer. Só que aí cabe a você fazer um planejamento levantando a sua necessidade. Eu preciso cuidar de mim. Porque a partir daqui, aí eu saio para frente. E eu vou dizer a você, já atendi muita gente em outros momentos que tinham um pouco de futilidade na hora de buscar a saúde para ter assunto para postar. Hoje, não. Hoje eu digo que 100% das pessoas que eu atendo no consultório, que graças a Deus é muita gente, elas colocam várias coisas debaixo do tapete para poder ir cuidar da saúde. Ninguém está com tempo sobrando. Então, aquele papo de, eu não tenho tempo, eu estou cansado do trabalho, é unânime. Mesmo assim, as pessoas estão indo. Por quê? Porque não é energia que te falta para treinar, né? Porque você está cansada. É treino que te falta para ter energia para trabalhar. Quando você treinar, aí eu digo, leia-se treino, alimentação e sono, aí você tem muito mais energia para estar trabalhando. Essa questão que você falou, né, de a gente precisa estar bem para que os nossos filhos e que a nossa família esteja bem, é algo que a gente conversa muito, eu e Gustavo, né? Eu venho num período bem sem fazer dieta, sem treinar, e a gente conversa muito sobre isso, porque Gustavo, ele é ativo, ele tenta se manter na linha, mas é difícil quando a família toda não está, né? E a gente vem conversando muito sobre isso, porque a gente vê hoje em dia, quem está em alta performance, quem se destaca, quem dá o seu melhor, quem está vivendo e dando sempre o seu melhor, tanto no trabalho quanto nas relações, tem que estar bem consigo mesmo. Então, a atividade física e a alimentação passa por isso. E no nosso caso, quando a gente é pai, né, tem um fator a mais, um plus muito maior, que é o fato de ser exemplo para os nossos filhos. Isso, por exemplo, exatamente. As nossas meninas, elas gostam de esporte. Uma gosta bem mais do que a outra. E aí a gente diz, não tem a opção de ficar sem fazer esporte. Quer mudar de esporte, quer sair de do GR, do vôlei, que está numa indecisão do que é que quer fazer, tudo bem. Quer fazer beach tênis, agora está na moda, pode. Mas ficar sem fazer o esporte não é uma opção. E aí, eu, como mãe, tenho que ser exemplo nisso, né? Estamos nessa fase aí de... Iniciamos hoje um foco de 30 dias, né, amor? Não saí da dieta hoje, ainda. Não vou sair. Foi até bom, assim, o Carol aqui presencialmente, para a gente marcar esse início aí, que daqui a 30 dias, se Deus quiser, a gente vai estar bem diferente. Mas a gente vem conversando com isso e eu coloquei isso como meta nesses próximos dias, porque eu sei que eu preciso ser exemplo para as minhas filhas, a gente precisa ser exemplo para elas, tanto no quesito de alimentação, de atividade física e de cuidado de nós mesmos, para que elas vejam e cresçam achando isso, vendo que isso como o natural, né? Isso. Então a gente fala, por exemplo, esse final de semana a gente saiu, né? Nós fomos comemorar em Pipa, nós dois. Mas as meninas ficaram só, elas reclamam, vocês vão deixar a gente aqui só, a gente fica com aquele sentimento de, será que sentimento de culpa, às vezes, que nós mães a gente sempre carrega. Mas eu não abro mão disso, porque eu preciso estar bem com meu marido também. A gente precisa ter esse momento, faz bem para a saúde do nosso relacionamento, para a saúde do nosso negócio. A gente, quando está lá descansando, tomando um vinhozinho bem de leve, a gente tem ideias. Então, não pensem que a gente vai para lá e não fala nada de trabalho. A gente fala muito de trabalho, sai com ideias e sai com projetos novos, com coisas novas para colocar em prática quando a gente volta. Então, essa questão da saúde emocional que você falou, de todas as áreas fazerem parte de um todo, é o que a gente acredita e a gente vem levando isso para a nossa vida, não é mesmo, amor? É isso aí. E eu escutei hoje, a gente criou esse podcast, mas eu acho que há 1 ano ou até mais a gente é ouvinte assíduo de podcasts, de maneira geral. A gente quase não escuta mais rádio comum, música, etc. A gente escuta muito podcast todos os dias e a gente fica comentando, escutou esse, nossa, eu tive esse insight e tal. E foi bem legal. Querendo ou não, teve essa semente aqui de criar o nosso próprio, né? Porque a gente escutou tanto e teve tantos insights e hoje eu escutei um e foi uma frase bem forte, né? Mas eu até anotei porque eu acho que tinha tudo a ver com o nosso papo aqui. É uma frase pesada, mas faz todo sentido. A aceitação é o principal desencadeador, o principal gatilho desencadeador da mediocridade. O que ele quer dizer com isso? Você tem que se aceitar, sim, claro, mas você não pode utilizar isso como uma desculpa para tudo. Eu não gosto de atividade física. Eu sou assim. Eu não gosto de fazer dieta. Nasci assim. Tem gente que gosta, eu não gosto.
Ah, eu não gosto de fazer atividade física, acordar cedo. Ah, eu não gosto, sou assim. Esse tipo de aceitação é um gatilho para mediocridade, para você não melhorar na sua vida. Eu acho que a gente não existe eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela, eu cresci né? assim, a Gabriela. Você pode sim aprender novas coisas, escutar novas ideias, sair dessa zona de conforto e buscar a sua saúde na sua plenitude em todas as áreas possíveis. E a gente sabe que é muito difícil quando você é mãe, quando você tem filhos, quando você tem a rotina. Você, ao longo desse podcast, já deu várias dicas, já falou em vários momentos para a mãe, para as Isso. pessoas, né? Mas era uma das nossas perguntas aqui da nossa pauta, era como fazer, como você é mãe, você tem que deixar menino na escola de manhã, você tem que fazer o café, você tem que arrumar a criança. Qual a dica que você dá? Repito, você já falou algumas vezes aqui, mas vamos deixar isso bem respondido, porque tem muita gente, é a realidade de muita gente hoje, de ter filhos pequenos e que usam isso como desculpa para não cuidar de si próprios, né? Qual a dica que você dá? Como é que você aborda isso no seu consultório? Vamos lá. Administração, né? E essa administração também envolve o preço que você quer pagar. E o preço que você quer pagar não envolve só dinheiro, envolve como você vai usar seu tempo, né? Então, assim, o que é que eu decidi? Eu decidi desde o princípio que eu queria ser uma ótima nutricionista. Eu não falei, talvez seja uma coisa que eu tenha que ajustar para a minha vida. Aí depois da pancada, né, de perder o marido, aí depois veio a pandemia, muita coisa mudou, mas, graças a Deus, o mundo acho que está girando de novo e a gente vai, como diz uma paciente minha, caindo e atirando. Então, vamos embora. Vem muita coisa para melhorar. Mas, desde que eu decidi ser uma ótima nutricionista, que sempre foi meu foco, sempre foi minha vontade, e até eu digo assim, não vou me matar aqui, até no esporte, em algumas áreas. Tá, você se mata, eu entendo. Mas minha área de me matar é ali. É ser uma ótima profissional, mesmo com tudo que eu preciso passar para ser. Isso envolve a mãe, isso envolve a viúva, isso envolve a atleta que está se reinventando agora, até para despeito do colega do CrossFit, na corrida. Então, assim, envolve muita coisa. E na hora que a administração é isso, quanto é meu tempo aqui? Então, assim, eu tenho uma rede de apoio onde eu procuro uma profissional. Obviamente, as meninas são importantes. Eu tenho duas, uma que fica comigo na semana e uma no final de semana. Ainda tenho o agravante de tudo isso. Eu tenho um filho de 7 anos com autismo, que aos 2 anos a gente descobriu. Então, assim, foi bem puxado. E aí tem que levar para terapia e tal. Mas vamos embora para frente. E aí, nesse contexto, é como um outro trabalho. Do jeito que tem gente que vai para um trabalho e senta na mesa para fazer uma escala de funcionários, eu sento para fazer uma escala no meu horário. Que horas eu vou buscar, quem vai deixar, que horas que eu vou atender, a babá que vai voltar de Uber com ele. Agora, por exemplo, minha filha está lá na minha mãe, depois daqui eu vou buscar. E tudo isso a gente vai administrando. Tem hora que cansa muito, mas também a inteligência emocional vem aí. O que é que fica, o que é que não fica. É isso que temos, vamos para frente. Qual é a hora do meu descanso? Aqui, está no meu treino. Aí o sono, importantíssimo, importantíssimo. E depois de um tempo, eu era uma pessoa muito noturna, de trabalhar até muito tarde. Hoje eu não abro mão dele. Que é no sono, até quando eu sonho eu não gosto. Porque eu digo, nossa, eu precisava descansar. Aí passei a noite sonhando, entendeu? Então, assim, você vai somando ali, juntando uma relação gigante de fatores para fazer dar certo, né? Então, assim, mães, não é fácil. Hoje eu opto por trabalhar muito mais para poder bancar essa rede de apoio, porque é um valor alto, mas também não abro mão de um sonho. Então, assim, no final, eu acho também tudo gira profissional, seja nutricionista ou seja dentista, em propósito. A aceitação, como você estava falando, de eu me aceitar. Eu estou mãe agora, eu sou uma dentista e não dá para eu ir. Como eles estão fazendo? Sei lá, encarando, pegando o paciente mais, investindo, é puxado.
Mas se você tiver um sonho, um propósito mais forte, você vai ali ajustando, talvez 10%, melhorando, mais 10%, mais 10%, e se dedicando bem, você consegue chegar lá. Então, assim, não é fácil de forma alguma. Até me perguntaram essa semana como é que estava a alegria de fazer uma meia maratona, né? Que foi onde a laranjada que eu me enfiei recente. Eu saí de uma corredora de 5 quilômetros muito mal, quebrando, inclusive você já correu comigo na Via Costeira e viu como era ruim. E em outubro eu fiz uma inscrição para uma meia maratona agora no meio do ano. Ainda levei a pagode até dezembro e comecei recente, né? Então, assim, Carol, e aí? Nada mudou em termos de buscar conhecimento para a nutrição. Enquanto muita gente, correr é minha terapia, eu vou pensando na vida ali. Correr, para mim, está sendo um novo cenário para juntar informações, para conversar com o meu paciente na consulta. Onde, por exemplo, Lara falou aqui, eu comecei hoje uma dieta e, se Deus quiser, eu não vou quebrar até mais tarde. O que vai definir se você vai quebrar até mais tarde é o que você fez durante o dia inteiro em termos de técnicas. E era a mesma coisa da aceitação de que eu não nasci para correr. Eu não sou uma boa corredora, não fazia nem 5 direto. E tem gente que faz 21, é o corpo da pessoa, a pessoa gosta, eu não. Gente, são técnicas. Aí você descobre que é um tênis, não precisa ser o melhor, mas é um tênis adaptado, é uma roupa, é o que você come antes, é a água que você toma, é a quantidade de esforço, que era o que eu estava fazendo de errado, com outro esporte mais intenso. E aí você juntou e você faz, nossa, eu não fazia 5, agora eu estou fazendo quase 21, que ainda não fiz, vou, se Deus quiser, fazer no Rio. Mas, mesmo jeito é dieta. Você começa a dieta agora, por que você vai quebrar à noite, se você tiver passado fome? Entendeu? Então, se eu e você, a gente trabalhasse junta de manhã, Lara poderia estar comendo uma maçã e comeu muito pouco no almoço, porque ela não é muito fã de comida de almoço. E eu fui lá, sabendo as técnicas, botei uma proteína no lanche, no lugar de ser só a maçã, e almocei muito bem, porque eu precisava ter saciedade. À noite, a gente vai sair aqui do podcast, digamos, fosse para um jantar, cheio de coisa tentadora. Lara, com muita fome, ia quebrar a dieta. É a mesma coisa da corrida. Eu, desidratada, sem ter me alimentado, com short incomodando, um top que não segura nada, eu vou quebrar a corrida. A dieta, se eu tiver feito tudo bem direitinho, eu não quebro. Eu vou passar a ser uma corredora, eu vou passar a ser uma pessoa que faz dieta direito. Então, são estratégias e técnicas que vão fazer você ir à frente. Do mesmo jeito, a mãe. Eu não vou ficar lavando uma louça toda hora, arrumando uma casa, se naquele tempo eu tenho tanto tempo para arrumar, pegar os meninos, levar feliz para a escola, que eles vão... Essa saúde emocional deles é importante, e eu estar bem treinando para poder voltar para casa bem. Agora, se eu quiser minha casa limpa, impecável, eu vou ficar em casa limpando a casa. E não vou treinar. É tudo uma questão de decisão e do momento que você tá, né? É. Eu, por exemplo, ouvi a minha vida inteira minha mãe dizendo, minha filha, depois que a gente é mãe, é normal a gente engordar. É normal. E eu tinha uma aversão àquilo. Eu disse, como é que eu fui mãe muito nova, né? Nem era planejado no momento. E eu dizia, e pronto, aí agora eu vou ser aquela tia gordona. Não é o que eu quero para mim, tem que ser diferente. E eu via que existiam outras mães que não eram daquele jeito. Então, era uma questão de decisão. A pessoa decide e se organiza. O Gustavo sempre fala muito comigo isso, que ele fala, você não está indo, não está fazendo como você deveria, porque você não se organiza, né? Então, a gente está nessa fase aí de organização de rotina, de organização de alimentação, e eu sei, porque eu já tive momentos que deu tudo certo, de organização. Por exemplo, a pandemia, que foi um dos momentos mais difíceis para todo mundo, acredito, de rotina, de trabalho, de financeiro e tudo. E foi na época que a gente mais conseguiu treinar e fazer a alimentação certinho, porque a gente organizou, acabou tendo mais tempo livre e conseguiu organizar e fez aquilo acontecer, porque era uma prioridade na época, era ter saúde. Precisamos ter saúde para não adoecer. Então, eu acho que isso vem, como você falou, é muito da organização, da rotina, da familiar e da decisão, de tomar a decisão. Vou fazer assim, igual como você disse, vou correr. Então, você está fazendo tudo para que a corrida aconteça. Isso, né? E para que seja um pouco mais prazerosa. Aí eu acho que é nessa tecla, eu já estou olhando Lara como uma paciente, entendeu? Aí eu já fiz a leitura dela mais interna. Por quê? É como se a gente fosse tomar um banho, e digamos que Natal tivesse muito frio, que é raro, mas vamos dizer que tivesse muito frio, e a resistência do chuveiro queimou. Você não vai tomar um banho de água geladíssima às 5 da manhã,
possivelmente você vai esperar, sei lá, não, vou tomar na hora do almoço, que está mais quente o dia e tal. Então, você fez uma estratégia para aquele banho ficar menos sofrido. Corrida, para mim, é ruim. Mas uma corrida com turma... Por que eu vou fazer 21 no Rio de Janeiro, gente? Uma maratona que tem 45 mil pessoas, que é uma festa. Porque aí eu já vou buscar. Eu busquei um cenário melhor. E todas as vezes que eu ia correr, pronto, corri sábado, agora já não foi mais tão legal. Mas o sábado retrasado já foi uma festa, várias assessorias juntas. Então, isso fez ficar mais agradável. Gustavo, ele se encontrou com o esporte. Não é obrigado você ter o mesmo... É igual a dieta, vocês têm um olhar diferente. E por que que Lara também funcionou na pandemia? Porque Lara encontrou no beach tênis um prazer. Então, as pessoas têm mania também de buscar... eu preciso mudar, organizar meu tempo, mas ser ativo. Se Carol tivesse que ser ativa, atleta, enfim, fazer atividade física na academia do prédio dela, que é pequenininha, Carol não ia ser. Por quê? Porque não ia ser prazeroso. Então, eu desci fazer 3 de 12, porque eu comi um brownie, não tem a menor possibilidade. Então, me deu um prazer, não me deu muitas dores. Então, você vai alimentando a questão da saúde mental. Agora, para isso, a questão da aceitação, que o Gustavo falou, envolve uma coisa, quando ele falou, eu digo, isso, autoconhecimento. Né? E aí, esse autoconhecimento, o que é bom para mim, vai ter um preço. Igual a questão da administração de tempo. Mas aí é interessante pagar. É como dormir, gente, num colchão de ar. A gente dorme, talvez num carnaval, com não sei quantas pessoas numa casa de praia da família, num colchão de ar e volta quebrado. Mas ninguém vai dormir num colchão de ar todos os dias. Na hora de dormir, a gente quer dormir bem, porque é todo dia. E aquilo ali vai te recuperar e te fazer melhor. A academia ou o exercício, seja qual for que você escolheu, tem que ser igual ao colchão. Não vá fazer que você está fazendo por obrigação, muito macento. Mesmo que seja por obrigação, mas que seja um pouco mais agradável. Que, afinal, não vai ser só um dia. Vão ser vários. Maravilhoso esse site aí. Entendeu? Resumindo, tudo é um elo. Tudo. Tudo é um elo. Tudo. Tá tudo interligado. E se você não tiver esse olhar, não vai. A menos que você queira ser apenas um profissional de jogar papel assim. Panfletar. E eu acho que, pegando esse gancho de que tudo é um elo, e entrando um pouco mais na parte mais técnica da coisa, existe um vilão que ele é muito comum, ele é comum nas nossas áreas. Existem vários, mas existe um especificamente que é o açúcar. Exatamente. O açúcar é o principal causador de cárie, doença cárie. É um dos principais vilões da doença periodontal e de uma série de problemas de origem, né, de ordem bucal. E é também um dos principais vilões da obesidade. Eu sei que isso é um assunto até relativamente polêmico, né, Carol? Você que é nutricionista até entende mais do que a gente disso. De forma nenhuma a gente quer ser aqui cancelado, tá, pessoal? A questão da obesidade, tem gente que tem uma medida errada. Não estou falando sobre isso. A gente está falando sobre o açúcar como um vilão. E sim, a obesidade e o excesso de tecido adiposo inflama, causa uma série de problemas no organismo como um todo. Então, conversa um pouco mais com quem está nos escutando. Eu sei que você tem um programa de zero açúcar. Exato. Quais são os problemas que esse aparentemente inofensivo produto pode fazer na saúde? E aí você, dentista, eu acho que você tem que escutar com muita atenção isso, porque você é corresponsável pela saúde do seu paciente. O seu paciente é o que come, é o que consome. A saúde bucal dele está relacionada ao açúcar. A saúde do corpo dele está relacionada ao açúcar. Então, escuta isso, porque você pode falar isso para o seu paciente também. Pode. Você pode também abordar o paciente. Você sabia que esse excesso de açúcar, além de cárie, pode causar... E aí, grava agora esse pedacinho que a Carol vai te passar. Vamos lá. Açúcar, para mim, é uma das maiores especialidades. Eu sempre quis trabalhar com isso. E aos 35, eu tenho 41, eu entrei de cabeça nesse projeto. E aí eu criei um projeto chamado Zero no Açúcar, 21 dias. E fiz 12 edições, né? E, Carol, você parou? Não, de jeito nenhum. Na verdade, é sempre assim. Pega um fôlegozinho, vamos abrir e vamos criar. E aí, com certeza, segundo semestre vem mais. Não dá para ficar sem trabalhar com isso. E no Zero no Açúcar é o projeto mais completo que eu tenho, que eu
puxo a consulta para 21 dias, as pessoas estão ali ligadas, mas eu faço a mesma coisa, que é, vamos trabalhar o elo paciente. Então, lá, por que eu abracei? Primeiro de tudo, açúcar já matou mais do que guerras. As pessoas estão aumentando diabetes, assim, absurdamente. Antigamente, eu sou formada desde 2007, né? Então, assim, eu tinha muito paciente mulher que gostava de açúcar, os homens não eram tanto. Meu pai era um dos exemplos que ele não consumia açúcar, ele era fumante. E aí, quando ele deixou de ser fumante, hoje é uma formiga, inclusive, a luta dele é essa questão do açúcar. E, assim, tá absurdo. E tem a ver com essa questão emocional que a gente está falando todo o tempo. Quando minha emoção está ruim, quando eu estou com energia baixa, quem é que, desde a barriga da mãe, a gente sabe que dá energia? O açúcar. O médico, na hora da ultra, ele faz o quê? Como um chocolatinho para o bebê mexer mais. E a gente vê o sexo do bebê em 14 semanas. O bebê mexe mais quando a gente consome açúcar. Então, ali a gente já sabe que dá um plus de energia. E hoje, com o avanço da internet e dos celulares, a quantidade de informações que entra no nosso cérebro é absurda e cansa. É fadiga mental. E quando a gente não dorme, não pode dormir, quem é que vai dar um plus para continuar o turno? O açúcar. Isso quando não, o sal e o açúcar junto. O dentista, ele precisa que o paciente não consuma açúcar, né? Porque ele vai ter muito mais resultados, vocês vão ter ali muito mais resultados daquele paciente. E o que é que vocês fazem? Vocês têm que dar aquele olhar e pelo menos direcionar. Do mesmo jeito que quando eu recebo um paciente, eu digo, faz terapia? Já tentou? Eu chego a um paciente, eu digo, o paciente, nos primeiros 5 minutos de consulta comigo, ele me diz o problema chefe dele. Os primeiros 5 minutos. Aí depois sai um monte de outras coisas, mas os primeiros. E alguns eu chego e pergunto, na sua hora de lazer, o que é que você faz? Alguns, comer e beber. Entendeu? E eu entendo, você precisa ter lazer, mas agora eu entenda que eu lhe identifiquei para você, como uma profissional, que esse está aqui o problema. Então, você vai tentar desviar um pouco, assim como vocês fizeram esse final de semana. Não é só porque ficaram longe das meninas, inclusive tem que repetir isso mais. Mas não precisa ir para Pipa. Precisa só dizer assim, eu vou em Ponta Negra, essa manhã, e volto já. E aí tem esse momento de silêncio e volta. Porque é a criatividade, aí tudo que vocês falaram, né? Então, o açúcar ele precisa ser identificado no profissional dentista. Por quê? Porque, além de ser um maior, digamos assim, aumento de obesidade, como a gente estava falando, a obesidade, ela inflama, eu tenho outras doenças, Alzheimer, demência, né? Eu tenho perda de visão. Gente, isso era uma coisa que era de antigamente, mas a gente está vendo hoje pessoas ficando cegas por causa do açúcar. E elas não conseguem ficar longe. Então, é um caso de a pessoa olhar e vocês apontarem, porque senão vocês não vão ver aquela pessoa ter felicidade nos resultados. Então, direcionar. Eu lembro uma vez uma paciente foi para mim e falou de um geriatra como se fosse uma coisa assim muito boa, esse geriatra. E eu tive a oportunidade de atender. Quando eu atendi esse geriatra, eu entendi o contexto. Ele pega o paciente como o principal médico daquele paciente e dali ele diz, sua necessidade é essa, essa e essa. Ele sai guiando. E assim, todos os profissionais que querem fazer um diferencial, ele tem que abraçar o paciente como um todo. O açúcar, ele vicia. Por quê? Essa questão da queda de energia que a pessoa tem. E aí, quando você consome, você tem um plus. Essa hiperglicemia, né, faz com que você tenha uma energia absurda, mas, em compensação, gera uma hipoglicemia rebote. É como se eu me alimentasse agora às 7 da noite. Vamos pensar às 7 da manhã. Mel, algo muito doce, achocolatados, coisas geleias e etc. E aí, às 9 horas, digamos, 7, 8, 9, 8 e meia, eu vou no trabalho na repartição e eu já estou com a hipoglicemia rebote, porque eu não usei aquilo. Eu fiquei sentada trabalhando no computador, fiquei sentada atendendo o paciente. E aí chegou um bolo lá no meu trabalho, chegou um doce de um aniversário de alguém, e aí eu não consigo resistir. Como eu falei aqui, dei o exemplo de Lara, se ela tivesse consumido só uma maçã no meio de um horário, ela vai ter fome. E na hora que eu tenho fome, eu tenho irracionalidade. E aí eu como. E aquele bolo, aquele doce, eu tenho uma hiperglicemia, me satisfaz.
aumenta a gordura abdominal, aumenta a inflamação, quebra de colágeno, envelheço, né? E aí aumenta cáries, aumenta problemas dentários. E aí, daqui a pouco, chego na hora do almoço. Vou num buffet. Hoje em dia, as pessoas cozinham bem menos, né? E aí, eu vou num self-service da vida, chego lá, tem sobremesas. Eu estou cansada, vou começar meu segundo turno de trabalho. Outro doce. E assim, eu, por causa de uma hiperglicemia no meio da manhã, no início da manhã, eu vou ter umas 5 jacadas no resto do meu dia. E aí, fica meu alimento vilão. Eu não consigo ficar longe. E quando eu fiz o programa Zero Açúcar... Ao contrário do que todo mundo pensa, as pessoas acham que é assim, 0 açúcar e vou cortar. Não, não é 0 doce. Você vai ter doce, mas você vai ter doce sem açúcar. Carol, mas os adoçantes não são tão saudáveis. Eu tenho todo o cuidado de orientar para que as pessoas usem produtos mais naturais possíveis e que sejam com adoçantes saudáveis. E ela vai passar por um período de desmame. E depois ela vai tirando esse adoçante até que ela chegue a esse momento disso. Agora, em paralelo, o paciente fica... com a questão do podcast, como vocês falaram, de leitura, ele fica com meditação, ele fica com dever de casa também de exercício, ele fica com dever de casa de anotar os benefícios. Carol, anotar benefícios? Eu sei que hoje a gente está muito difícil de anotar, então eu digo, abra um bloco de notas no seu celular. E faça um diário. Se você quiser, você pode botar senha para que ninguém veja, porque às vezes a gente tem até esse receio, né, do julgamento. E aí, a pessoa, como assim? Eu disse 3 benefícios do seu dia hoje por ter conseguido vencer o dia sem açúcar. Eu estou mais ativa, dormi melhor, minha pele está melhor. Eu estou me sentindo mais confiante. Eu emagreci. Não sei o quê. Eu estou somando benefícios. Eu não estou somando dores. E aí eu estou me sentindo melhor. É o que acontece com esportes. Por que você, por exemplo, lá na época da pandemia, gostou tanto do beach tênis? Você ganhava, você melhorava o desempenho. Às vezes, né? Mas você ia buscar isso, entendeu? Você não ia buscar só, eu preciso emagrecer daquele brownie que eu comi, que é dor. Você ia e ganhava uma medalhinha, você ia e ganhava um distintivo. Isso é positivo, a vida da gente já tem muitas penitências, então a gente tem que olhar para o lado positivo. Carol, me tira uma dúvida. Então, por exemplo, uma pessoa que é viciada em açúcar, a gente não pode, é mais difícil para ela chegar e dizer assim, pronto, a partir de hoje eu vou comer 0 açúcar, vou ser radical. Ela vai ter sintomas que dizem assim, não, o açúcar é um vício, você vai ter sintomas de abstinência, igual como quem toma café sempre e para de tomar. Quem é viciado em açúcar e para de comer açúcar, vai ter algum sintoma de abstinência? Como assim, funciona isso? Pronto, é bem interessante essa sua pergunta. É como a gente pegar um drogado, uma rua aqui, e tirar ele dali. Ele foi em busca de analgésico, de alguma dor que ele teve, de alguma situação, enfim. Eu não posso tirar esse drogado e colocar ele numa jaula sofrida. Normalmente, quando você leva uma pessoa familiar seu, se acontecer alguma coisa, normalmente o que é que a gente escuta? Uma clínica de reabilitação mental, onde ele vai ficar tendo um pouco mais de paz. Ele vai ter atividades prazerosas. Então, na hora que eu tenho o açúcar, eu uso açúcar por quê? Queda de energia e também algumas dores, algumas insatisfações, alimentando emoções para poder ter prazer. Então, na hora que eu tiro o açúcar, eu não posso tirar o sabor doce. Eu tenho que tirar o açúcar, a droguinha. Então, se você gosta de chocolate, eu lhe dar uma laranja, você vai conseguir ainda alimentar ali com a frutose. Isso vai resolver. Mas vou dar um exemplo aqui, que eu trabalhei com isso porque eu fui uma pessoa que era viciada em açúcar, gostava muito de açúcar. E eu peguei um recesso de fim de ano, era a minha ideia de jirico, que foi assim que eu comecei, antes de começar o projeto. Eu tinha 5 dias, entre Natal e Ano Novo. Maria já era nascida, eu acho que Antônio não estava grávida, era Maria nascida, e eu disse, eu vou cortar o açúcar, entre Natal e Ano Novo. Fácil. Comprei um livro, o livro era de uma americana, ou seja, nada a ver com a nossa cultura, e era sem açúcar mesmo. Tá com vontade de comer doce? Coma nozes. Primeiro, nem nozes a gente tem aqui, né? Mas eu comia castanha. Tá com vontade de comer doce? Coma abacate. Eu nem abacate gosto. E aí eu fui, comprei tudo. Gente, com o 3º dia, eu dei uma jacada tão federal que eu nunca comi doce como eu comi naquele dia. Ó, pra vocês verem, viu? A Nutri jaca também, viu? Foi uma coisa assim, animal. Se você dissesse assim, eu sei lá, era pudim de leite. Olha, foi uma coisa desastrosa. Não era ali o caminho. Por quê? Porque eu entrei foi um negócio assim complicado. Carol, então, o certo. Você gosta de pudim? Você está numa ceia de Natal e tem um pudim diet?
feito com adoçante saudável e tudo, que mata a sua vontade, você olha para o outro pudim e faz, não preciso dele. Só que eu não estou com a droguinha. A droguinha, por mais que fosse o açúcar, como algumas pessoas que não são viciadas em açúcar dizem assim, é só diminuir. É só diminuir para você, meu amor. Para mim, não. Para mim, você não é doente disso. A primeira coisa, quando eu faço o programa Zero no Açúcar, eu disse, estamos aqui, prazer, todos somos doentes. Aí a pessoa olha assim, todo mundo tem esse desejo por doce. Uhum. Entendeu? Então, aqui a gente vai trabalhar esse vício. Aí as pessoas se assustam. Se você não aceitar, como o Gustavo diz, uma outra colocação, mas a aceitação, o autoconhecimento, você não vai buscar as armas para ganhar essa guerra. Pronto. Uhum. Na hora que eu me conheço, aí eu vou brigar. Então, assim, eu tenho que tirar o açúcar, sim, mas eu não tiro o sabor doce. Aí eu coloco adoçantes saudáveis, eu dou prazer na sua dieta ainda, e você vai desmamando. No 5º, 6º, 7º dia, que é a primeira semana, você não vai ter vontade tanto do doce com açúcar. Os diets já vão resolver. Aí eu já posso ir diminuindo. E Entendi. até você ficar... Não, Gustavo fez já o zero açúcar e foi bom. Quando Pra você ele, descobre valeu que a batata pena. doce é doce. E você descobre que canela adoça. Mas para isso você tem que ir limpando seu paladar. Uhum. A gente, infelizmente, já está Pois é. com o Chegando tempo no estourado. Acreditem se quiser. Para variar, a gente ainda Muitas teríamos algumas pautas. perguntas para fazer. Então, eu quero resumir alguns insights que eu tirei de hoje. Eu acho que, primeiro, tenha autocuidado. Autocuidado. Fortaleça a carcaça. Isso. Pense em você. Parece clichê isso, mas pense em você e na sua rotina. Como é que eu, me conhecendo, posso começar a dar os meus primeiros passos rumo a uma vida mais saudável, a uma vida mais ativa, a uma disposição melhor, a um sono melhor e a uma centena de coisas que vão melhorar na nossa vida se a gente tiver melhores hábitos, se a gente praticar atividades físicas. A gente estava num hotel há um tempo atrás e aí o dono do hotel já era um senhor, mas ele andava com muita dificuldade, né? Eu acho que devia ter seus 70 anos, talvez, com muita dificuldade. E uma vez eu vi uma propaganda, então era uma propaganda com 2 idosos, né? E um que praticou atividade física, que teve uma vida saudável, que comeu bem, né? Que tá tudo relacionado, e um outro idoso que, obviamente, não deve ter feito nada disso. Então, o que fez o dever de casa, conseguiu colocar o tênis e sair para correr, conseguiu se relacionar com o filho, com o neto, tinha uma vida saudável. E o outro idoso, que infelizmente não fez boas escolhas durante a vida, estava numa cama de hospital, com dificuldades para respirar, para se levantar, para se locomover. Então, essa relação é muito tênue, né? Muito importante. Os hábitos que você tem hoje, eles vão repercutir principalmente na sua melhor idade, né? Então é muito importante esse podcast de hoje. Eu acho que é para que a gente tome decisões e tenha escolhas pensando na vida como um todo, não só no dia de hoje. Pois é, essa semana eu recebi no meu Instagram uma comparação de Solange Frazão. Não sei se vocês aqui conhecem Solange Frazão. Ela participava de algum programa de televisão e eu lembro que eu era pequena e ela era bem fitness. Acho que ela tinha algum programa fitness. Então era uma comparação dela com 18 anos e ela agora com 60 e poucos. E ela, incrivelmente, aparenta estar mais nova hoje do que ela era com 18 anos. Até a pele dela era diferente, né? Então a gente sabe que o consumo do açúcar, levando isso aqui para a harmonização, né, para a estética facial, o consumo de açúcar, ele interfere diretamente na qualidade da nossa pele. Então, eu, por exemplo, agora estou estudando a harmonização, tenho um cuidado mais da minha pele e percebo o quanto a falta de água e o excesso de açúcar interfere, porque você pode usar o creme que for, não há botox que resista ao consumo exagerado de açúcar, não é, Carol? E eu costumo dizer que se tiver 2 pessoas com obesidade, leia-se com IMC de obesidade, eu consigo saber quem é mais fã de açúcar ali pela pele. Porque a pele de uma pessoa que consumiu muito açúcar, ela tem muito mais flacidez, ela tem muito mais celulite, ela tem muito mais sinais de quebra de colágeno. Então, assim, tem realmente isso na pele, na questão que você falou, e na mudança de uma pessoa quando ela envelhece. Eu recebi, inclusive, recente, um paciente que
Ele pratica esporte, mas ele disse, Carol, meu pai está acamado, 73 anos. Eu fui para casa e eu não quero ficar desse jeito. Ele tem 40. Eu fui para casa, fui buscar uma foto para TBT, achei Bel Marx, que eu tenho uma foto com ele, 73 anos. Bel Marx na China, com a família, e super bem de vida. E puxando trios naquele nível de estresse físico e cansaço de Salvador. Então, olha a diferença, 2 pessoas de mesma idade. Né? E ele pratica atividade física. Então, são hábitos. Então é isso. Infelizmente, temos que terminar. Eu acho que a conversa de hoje foi muito bacana. Você com certeza vai tocar muita gente com o que você falou aqui. Nosso mais genuíno obrigado, de verdade. Assim, receber você aqui hoje, com toda a sua história de vida, com tudo que você passou, com as transformações que você consegue causar nas pessoas, está sendo muito especial e será um episódio muito especial. Então, muito obrigado, de verdade. Foi muito especial. E para quem quer encontrar você, onde é que a pessoa pode procurar? Quais são suas redes sociais? O que é que você pode, como é que você pode ajudar mais pessoas que querem lhe conhecer? Tá, eu agradeço muito. Como eu falei, eu não costumo me abrir tanto, a menos que seja, eu acho que no consultório mesmo, quando eu consigo puxar ali do paciente o melhor para que ele se transforme também e quebre até, ele não pense que eu sou aquela pessoa que nunca comeu açúcar, que não passou por dores, que não tem dificuldade na vida. Então, isso eu costumo fazer no consultório, mas que é 1 a 1. E hoje, eu tive essa oportunidade e consegui me abrir para mais pessoas e espero que faça a mesma transformação que eu faço no consultório. Muito obrigada. Minha rede social tem bastante coisa lá, é o @CarolNobregaNutri e hoje também como parceira e sócia da Vila Fit Natal, @Vila com 2 L's, Fit Natal, uma loja de suplementos que temos também a mesma ideia de juntar humanização numa loja de suplementos, nutrição e dentro de uma academia de atividade física. Carol, estamos muito honrados com a sua entrega, muito felizes de ter recebido você aqui. E para quem chegou até aqui, o final, e veio através de Carol, não me conhece, nas minhas redes sociais, meu Instagram é LaraGuiaM. Lá tem muito conteúdo de odontologia, de ortodontia e de elos, né, de empreendedorismo, vida de casal. É LaraGuiaM. Toda semana tem episódio novo, me siga lá. E você, amor, das suas redes? Para quem também não me conhece, meu Instagram é Gustavo Cavalcante F _. Lá eu falo muito sobre odontologia digital, que é a minha área de estudo, mas sobre gestão, empreendedorismo, marketing, como destravar certas travas que a gente tem na vida, desde o medo de aparecer na internet, etc. Então acho que esse podcast, nosso elo, tem ajudado muita gente. E hoje Carol deu uma participação brilhante. E somou muito. Então, muito obrigado você que nos escutou até aqui. Se você gostou desse episódio, manda para alguém, curte, compartilha. Faça com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Que fiquem com Deus e um forte abraço.